Meu amor. Vamos lá? Vamos lá. Ah, tá vendo? Aí, Josiane, Nós vamos começar, gente. Vamos começar. Quem chegar assim. mais pro final vai ficar triste porque vai pegar só um pedacinho. E hoje nós temos algo especial. Porque hoje é uma live especial pra gente, que a gente está comemorando 1 ano juntos. Não, né? de casado. De casado, 1 ano de casado. Né? Demorou uma vida. Mas enfim nos encontramos, graças a Deus. Glória a Deus. E a gente tem nossos testemunhos aqui, não dá para contar todos, é Não, muita coisa. Horas de live, né? Mas com certeza o Senhor vai ser glorificado, pelo menos num deles, isso é certo. Com certeza. Isso é certo. Vamos orar. Vamos sim. Pai amado, Jesus querido, Deus, te adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso protetor. Pai, muito obrigado por aliviar nossos fardos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Queremos pedir a Ti pelos momentos que vamos passar junto do Teu povo nessa live, que o Senhor venha falar, Senhor, venha se cumprir a Tua profecia, que tem a incumbência de exortar, consolar e edificar, nada além disso. E eu glorifico ao Senhor, porque os teus servos abriram as portas de suas casas, porque o telefone, ele toca e ele fala, todo mundo ouve, então as casas estão sendo abençoadas. Eles abriram suas casas para que nós pudéssemos entrar nessa sexta-feira e adorar ao teu nome e bendizer a ti junto com o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pai, amém. Ô Michele, nós não estamos, nós somos. Né, Ali? Vocês estão tão rumo. Nós somos. Tá pouquinho. Você ainda é mais. Gente, quando tem 4 pessoas aí, quando a gente fala em prova, problema, dificuldade, a gente tem pessoas que sempre falam, na Bíblia está escrito que quem está alegre canta, quem está triste ora. Tudo bem. Só que esse louvor, ele me chama a atenção desde quando eu comecei a ouvi-lo, alguns anos atrás. Há muitos anos atrás. Estou lembrando agora de um episódio que foi mais de 10 anos. Que nosso pai pegou nosso DVD emprestado e não devolveu. Morreu e o DVD ficou lá em Minas. Tem coisas que acontecem que a gente vai rir. Eu já viver chorando? Não, quem quer que a gente viva chorando é o diabo, né, amor? Então vamos sorrir. E esse louvor, ele é um convite para você, não precisa cantar depois. Tem gente que fala, vou dar uma contenção de graça, aí canta 10, 15, 27, 30 hinos, só porque passou. E esse louvor, ele fala, vem cantar antes de atravessar o mar. Aleluia. Vem antes, porque com certeza há um ditado aí fora que diz que quem canta, seus males espanta. Mas aí eu me lembro de um louvor que diz que aqui nós cantamos e o mal vai embora. Então a gente não está espantando o mal, está mandando o mal embora. Então vamos cantar? Vem cantar louvores ao Senhor. Ô Maria Helena, tia, tá boa? Dá beijo no Rafael, no Netinho. Deus abençoe, tá? Estamos vivendo dias difíceis e é nesses dias que a gente precisa adorar o Senhor. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu
perdeu a esperança, louve a Deus. Aleluia, Senhor. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tia Josélia, um beijo. Igor, Ana Lúcia. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Oi, Bel! Sabe que Aleluia, só prova Senhor. está Glória a no fim. Maravilhoso. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Então vem, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem que a vitória é certa. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. E você vai Ô, glória. passar. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A gente já abriu a live profetizando que você vai passar.
Você vai cantar antes, o mar vai abrir e você passa. E passa cantando. E quando termina de passar, você ainda dança. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Cantou, atravessou e Miriam dançou. E a vitória foi tremenda para aquele povo. Irmãos, a live hoje é muito especial para nós. É uma live de gratidão. É uma live que externa a misericórdia e a graça do Senhor. O que é graça? Uma graça. Eu quero uma graça. Eu não quero uma graça, eu quero a graça. Quem quer uma graça, fica com uma graça. E nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Graças a Deus. Vou Aleluia. resumir o máximo do máximo do máximo, mas vocês precisam saber do que Deus é capaz. Com pessoas de carne e osso. A gente crê em tudo que aconteceu na Bíblia. Eu creio. Quem não crê já está condenado. Eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. Mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, então precisam ver, sentir, participar ativamente do que aconteceu. O negócio é o seguinte. Durante toda a minha vida, eu dediquei ao Senhor. Tudo para Deus. Quem me conhece aí sabe. Maior prova de tudo que eu vou dizer aqui tá aí nesse cabelo vermelho de pica-pau, que é a minha irmã. Que isso? Eu fui uma pessoa que a minha vida toda foi dedicada a louvar, pregar, né, Josi? Libertar, e as coisas acontecerem, e Deus fazer, pronto, acabou. E muita gente me cobrava, porque eu já tinha 30 e não casava. Tô nem aí para quem pensa isso de alguém, não faço não julga não, porque a gente colhe, né? A gente planta o que a gente quer, mas colhe exatamente o que a gente plantou. E as pessoas cobravam de mim. Xulique, você passou dos 30, não vai casar não. E durante muitos anos foram algumas decepções, que eu não vou contar aqui, porque o que é passado já passou. E eu fechei meu coração para o amor. E fazia somente a obra. Durante alguns anos foi junto com Josi, Igor. Tia Josélia, um beijo para a senhora, tá? A Bel tá aí, que é testemunha também, a Isabel. Chamo de Bel porque nós somos íntimas, graças a Deus. Nada apaga a nossa história. Quem tem história merece respeito. Então, né, Bel, respeita a nossa história em Vassouras. E eu me dediquei muito, muito, muito. Olha quem chegou ali, meu amor. Pastor Netinho. E eu tinha o coração fechado e me preocupava somente em cantar, pregar, orar. E o Senhor ia cuidando de mim. Quando a gente cuida das coisas do céu, de coração, o Senhor cuida de nós. Então, eu dirigia um culto em Miguel Pereira, na casa de um... Ele é meu irmão de coração. E a esposa dele foi professora aqui em Caxias e deu aula na faculdade. E foram vários cultos. Um desses cultos me aparece um moço. E quando eu entrei no carro desse moço, que eles passaram na minha casa para me pegar, eu disse, moço, desliga esse GPS que eu sei exatamente para onde a gente está indo. Ele disse, mas pastor Netinho, coisa boa. Paz, fica aí para você escutar um cadinho. Rejane, meu amor, um beijo, beijão no pastor Zé Carlos. Então, queridos, eu estava dirigindo esse culto, cantando, e esse moço, né, que chegou, que eu mandei desligar, ele desligar o GPS dele. E ele ficou meio zangadinho, poxa, essa moça entra no meu carro e manda... Mas só que eu estava indo para uma casa, além de ser uma casa onde eu ia sempre, foi a casa onde eu nasci. E o mais engraçado nisso aí é que ela não estava nos planos. Eu estava levando a preletora do culto, né, que foi na época a missionária Elizabeth, hoje em dia pastora Elizabeth, quando soube no meio do caminho que eu ia pegar a profetisa Xulique, né? Ele queria saber o que era Xulique. Eu já fiquei assim, gente, profetisa, já imaginei aquele saião, um coque, que aqui embaixo, uma época atrás, só se profetizava coisa ruim. Né? A gente ficava até meio assim, né? Quando vinha a moça do coque, a gente já, pronto, acabou, já alguma coisa não vai ser bom, né? E eu falei, gente, Xulique, o que é Xulique? Isso é uma muda de planta, né?
Como é que é esse negócio? Mordeu a língua, né, gente? Então, nós fomos para lá, passamos o dia, à noite tivemos o culto. E eu sabia que ele era do Senhor. E lá no interior, lá em Miguel Pereira, tem o costume de dar oportunidade sempre. Eu dei oportunidade para o irmão Carlos, que estava ali, lá de Caxias, eu lá em Miguel Pereira falando isso. Ele estava com vontade no banheiro, contei. Estava com febre, estava mal. Dor de cabeça, mas ele foi e entregou uma palavra do céu. Passou, dia seguinte, todos nós fomos almoçar num lugar, eu fui para minha casa, ele desceu, aí no meio da semana troca telefone. Irmãos, sem maldade, eu estou falando diante do Senhor, tá? Foi uma conexão. Foi. E ali ele pediu meu telefone para poder continuar conversando comigo, porque eu tinha um mistério para entregar para ele. E ele sentia que eu tinha, mas eu travei. E olha que eu não costumo travar. Deus mostra, eu vou lá e falo. Aí ele me chamou, eu fui, conversei com ele. E durante a semana a gente continuou conversando. E passou um bom tempinho, um mês, né, meu bem? A gente conversando. Até que Jesus batizou ele com o Espírito Santo no carro. Porque a gente estava estudando sobre o Espírito Santo pelo telefone. Isso em outra ocasião eu vou contar para vocês, ou ele. E chegou... 2 meses depois, a gente começou a sentir que alguma coisa diferente, um sentimento maior, estava brotando no nosso coração. Na verdade, né, só para resumir esse momento, é que eu creio nisso. O Senhor, ele não une pessoas, ele apresenta. A união, né, vai das pessoas, as pessoas vão... Teve uma frase que ela disse que foi o que nos conectou, ou seja, estávamos nós dois na mesa... sentado, ninguém estava conversando com ninguém, eu estava com os pensamentos voando, e de repente ela falou assim, às vezes parece que eu não sou desse mundo. Soltou, assim. Bem, só que caiu aqui no meu ouvido e de repente aquilo me acendeu, porque eu estava numa fase e passado, que eu também às vezes me sentia assim. Então aquilo dali, essa frase fez uma conexão que depois foi o desenrolar de todas as outras coisas. Verdade. E ele estava ferido, eu tinha feridas passadas e o Senhor decidiu nos unir. No mês de janeiro de 2024, né, amor? A gente está em 2025. No mês de janeiro, ele me mandou um áudio num domingo chuvoso, dizendo que ele se achava muito pretensioso, que era muita pretensão da parte dele ter alguma coisa comigo e tal. Falou, eu tenho esse áudio até hoje. Que eu vou apagar. Não vai, porque eu não vou deixar ele achar a gente. Eu falei, né? Então eu vou ter que agir. Escrevi um textão que tinha até aquele ler mais embaixo, escrito em azul, disse, você não acabou com nada, você acabou de começar, papapá. E ali a gente foi conversando. Nós só fomos Deus tem esses espaços de tempo com a gente. Nós só fomos estar juntos pessoalmente em fevereiro. E ali a gente começou a namorar sim, orando todos os dias, sempre juntos para a glória de Deus. E até hoje. E eu descia, ficamos noivos e nos casamos. O interessante é que casamos no civil 9 de agosto. Deus tem pressa em abençoar, viu? Deus está falando com pessoas aqui. Quando foi dia 21 de setembro, após o Senhor ter feito o milagre de nos dar tudo, pensa em tudo. A única coisa que não tem na minha casa hoje é alho. Você esqueceu de me avisar antes. Eu esqueci de avisar ele. Nós temos tudo, irmãos. Agora pergunta quanto que a gente tem no bolso. Não, essa live não é para pedir dinheiro, não é isso, pelo amor de Deus. Não. É só para dizer para vocês que o Senhor provê. É interessante porque, né, ela fez um resumo, que começou esse processo, né? Começou esse processo. Eu lembro que eu ajoelhei para o Senhor e falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu não tenho nada, porque eu vinha de problemas, para ter uma ideia, eu tinha um carro, né, que o inimigo quase armou de eu morrer queimado dentro desse carro, não conseguiu, né, o carro pegou fogo em cima do reboque da seguradora, né, mas era para acontecer comigo, né, e eu fiquei com a dívida desse carro, eu pago até hoje, mas graças a Deus o Senhor tem dado a provisão para isso. Mas foram inúmeras coisas. Eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, o Senhor sabe a intenção do meu coração, o Senhor conhece, o Senhor pesa os espíritos, a tua palavra fala disso.
a minha intenção é essa, eu quero casar. Até porque crente não pode ficar de brincadeira, ainda mais na nossa idade. Né? A gente tem que ter um compromisso sério. Né? Tem que ter joga na cara. Mas tem que ter um compromisso sério. E falei assim, nós precisamos de um milagre do Senhor. E quando você está nos caminhos do Senhor e debaixo da vontade dele, e a sua intenção agrada o Senhor, nossa, o desenrolar. Gente, era uma coisa assim, Senhor, nós não temos isso e aquilo. As coisas foram acontecendo, o Senhor foi levantando pessoas, né? E era engraçado que o Senhor gosta que você participe, né, das ações dele. O Senhor, ele é tipo assim, né? O pai está fazendo uma coisa e o filho vem pequeno e de repente ele permite. Não, aqui, filho, pega na mão e faz. O Senhor gosta disso. Então, conforme a gente ia pedindo, Senhor, a gente está precisando disso, era justamente isso que acontecia. Senhor, nós só estamos precisando daquilo outro. E chegou a um ponto que eu fiquei até envergonhado, que eu falava assim, falava para a Chulei, falei, Senhor, eu já estou até envergonhado. Né? Falei assim, Senhor, né, dá em condição, bota tipo assim, deixa eu pagar alguma coisa, né, dá uma condição de eu arrumar um dinheiro assim por fora extra, porque, né, deixa eu participar também. Eu já estava com vergonha, eu estava tipo aquela criança assim que o pai vai pagar, assim, não, deixa que eu pago, pega o dinheiro na mão do pai e dá. Quando Deus quer fazer, ninguém pede. E eu falava assim, meu Deus do céu, se o Senhor parar de me abençoar agora, eu ainda teria, essa vida seria pouco para agradecer o tanto que o Senhor já fez só nisso. E por final tudo aconteceu, casamos na casa do Senhor, vestido, terno, até as meias o Senhor providenciou, tudo, ainda fora as surpresas. Foi lindo, viu? Por último, eu me atrevi, eu lembro dessa oração, falei, Senhor, se não for atrevimento, que o Senhor já fez tudo, dá a lua de mel também, olha só o abuso. Dava a lua, filho, pede para pai. Patrícia, também, um pouquinho do nosso testemunho, tio Elcio, um beijo, saudade. Para minha surpresa, né, eu chamo de a casa do Roberto Carlos, não é do Roberto Carlos, né? A gente passou a lua de mel num lugar paradisíaco, lindo, romântico, maravilhoso. Sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo. Eu fico assim, gente, como não... Eu tenho o prazer, mas como não sentir a obrigação de retribuir ao Senhor? Eu tenho que louvar o Senhor antes de qualquer coisa. Sim, já é sim. o certo. Mas por tudo e por toda a experiência que ele já fez passar na vida, só em relação a isso, fora as outras coisas, nossa, muita coisa. E quando você começa a se aproximar do Senhor, você começa a perceber mais a ação da mão dele na sua vida. Meu Deus, você tem mais motivo para ficar grato. Você realmente vê que você, na pior da situação da sua vida, você vê ali a mão do Senhor lá, está trabalhando para o meu bem. Mesmo nessa situação, ele está trabalhando. E foi assim. E casa, né? E a primeira compra. E tudo. Isso é um O interessante resumo. É que na primeira compra que fizemos, nós encontramos com um grande amigo meu, que hoje é nosso pastor. Assembleia de Deus do Gramacho, onde tem aí, está assistindo com a gente, o pastor Marcos, vai estar pregando. Castro. Vai estar pregando no... Nós estamos em festa dos varões. Ele vai estar pregando, é o pastor Netinho, uma bênção de Deus. Estamos glorificando ao Senhor. Irmãos, é só um pouquinho do que Deus fez. É só um pouquinho, porque tem muito mais coisas. Eu só digo a vocês, Deus cumpre promessas. Só que tem pessoas que dizem, quem tem promessa não morre. Morre sim. Só que aprove ao Senhor nos manter vivos e desfrutarmos da promessa. Ana Lúcia, quando eu falei que Deus estava falando com pessoas, era com você, tá, meu amor? E sabe qual é a melhor hora quando Deus age na sua vida? É quando você não tem nada. Sim. Nada, absolutamente nada. Quando você é totalmente uma folha em branco. Por isso eu digo, vale a pena, abra a mão das suas escolhas, abra a mão dos seus desejos, abra a mão dos seus sentimentos, se apresente para Deus como uma folha em branco. Você não vai se arrepender. Por que eu digo isso? Porque talvez se a gente tivesse dinheiro, a gente teria ele pelos planos da nossa cabeça e feito totalmente diferente. De repente o Senhor não seria tão honrado como foi, porque hoje nós podemos dizer, somos gratos a Deus, não pelo salão, não pela igreja, não por
tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez. Então vale a pena abrir mão das suas opções, das suas escolhas e deixar o Senhor agir. É como eu disse na semana passada, soltar o volante do carro, disse numa live, soltar o volante do carro e deixa o Senhor guiar. Ele fala pra caramba, daqui a pouco ainda traz a palavra. Olha aí. Hoje a gente tá falando dessa. Olha só. Uma coisa que eu destaco nisso aí, sobre a fidelidade de Deus, é saber esperar. Oi, Jôsio, tem duas Jôsias aqui. Sobre a fidelidade de Deus, irmãos, Deus usa os improváveis. Tem alguém na minha família, Jôsio, há tempo nada, já contamos o testemunho do nosso casamento, depois eu te conto separado. Vi a live, assista a live. Existe uma pessoa na minha família, por parte do meu pai, que é uma pessoa muito difícil. Irmãos, mas é só para vocês entenderem uma coisa. Ele é tão difícil que ele não é aceito, desculpa. Ainda bem que a netinha é professor de matemática, não é de português. Ele não é nem aceito perto. E essa pessoa foi a pessoa que Deus usou para me dar a ornamentação do salão onde foi feita a recepção e a ornamentação da igreja. Por ele não foi o casamento. No dia seguinte do casamento é aniversário dele. Não me respondeu a mensagem. Nunca mais quis saber. Mas Deus nos fez entender que ele usa o improvável. Então deixa eu cantar. Porque a única coisa que resume isso é fidelidade de Deus. Fidelidade. Sabe, quando eu cheguei na porta da igreja, que eu olhei meu esposo lá na frente, eu falei, Senhor, Tu és fiel mesmo. Eu entrei de braço dado com meu irmão adotivo, meu irmão que Jesus me deu. E ele me levou até o altar. E eu glorifico ao Senhor. E ele entrou com o irmão dele. Foi a noite dos irmãos. Não podia ser melhor, né? Para cumprir a fidelidade do Senhor. Canta comigo, Josi. Canta, gente. Se eu chorar, me perdoa. Perdoa não. Não vou chorar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Glória a Deus, aleluia. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero Te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço
pra reconhecer que nada tem. Tudo é teu, eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que todas as minhas necessidades serão cumpridas. Aleluia, Senhor. Em glória. Maravilhoso, Porque tu és fiel. Tu és fiel. Para que o inferno saiba, eu vou sempre repetir: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glórias ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso é. Amém, igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Só dá para dizer que Ele é fiel. Glorifica aí na sua casa, gente. Glorifica o Senhor. Saiba que o Senhor é tremendo. O Senhor é grande, o Senhor é misericordioso e a graça dele nos alcançou. Ele é bom. E de presente hoje está tio Elcio aqui, né? Pregador da palavra, pastor. Obrigada, tio, por nos prestigiar. E eu tenho uma coisa para dizer para você, meu amor. Se eu tivesse que dizer sim para você, eu diria todos os dias. É sim de novo. É sim de novo. Porque eu digo para ele que a vida com ele é uma festa. E é mesmo. Se tivesse dinheiro então, já pensou? Olha! Nossa! Quem quiser ajudar nas comemorações, me procura depois para eu dar o número do Pix. Que isso, Varoa? Para ajudar a Varoa do Pix. Varoa do Pix. Gente, eu tô brincando, mas se Jesus tocar no coração de vocês... Toca, Jesus tá... Tô brincando, gente. Vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus e nós vamos cantar depois. Porque no meu casamento, eu falei, ninguém vai cantar. Eu vou cantar, né, Josi? Cantei no casamento de tanta gente a minha vida inteira. E eu cantei no meu casamento. E nós vamos encerrar cantando. Lindo, foi lindo.
E nós vamos encerrar cantando juntos, nós dois, junto com vocês, o louvor que nós cantamos quando saímos da igreja. Nós saímos da igreja ao som de um louvor que tem nos seguido, nos perseguido. Amor, entrega o que Deus colocou no seu coração. Oi, gente, boa noite de novo, tá? Primeiro, antes de começar, eu queria deixar uma bênção sobre a vida de vocês, tá? Fazer uma breve oração, levantando nossa voz ao Senhor, clamor, um agradecimento. Tudo que pedis ao Senhor, peça com fé, com ação de graças, crendo que já o recebeu, tá? Porque o Pai, ele, como a Churica falou, ele tem pressa em abençoar, ele tem prazer em abençoar, ele quer que você chegue logo na sua bênção. Então vamos lá, Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Senhor eterno, maravilhoso Deus. O Senhor, ó Pai, que pondera todos os caminhos dos homens, que conhece todas as coisas. O Senhor, ó Pai, que corrige as nossas veredas, ó Pai, o Senhor que nos coloca nos teus caminhos, que nos guia por pastos verdejantes, que nos protege no vale da sombra da morte. E que vale da sombra da morte, Senhor? Os inimigos são muitos, ó Pai, se levantam, lançam setas, ó Pai, lançam, Senhor, lanças, vem com espadas, mas o Senhor põe termo, é o Senhor que vai à frente. Aleluia. O lugar mais seguro do mundo, Senhor, é estar atrás de Ti, sob a Tua sombra, Senhor, refrescante, no descanso da paz que só o Seu Espírito pode dar. Então o que eu peço é isso, Senhor. O Teu Espírito renovado, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Não na casa delas, não no serviço delas, mas nelas, ó Senhor. Nelas que o Espírito Santo habite em cada uma delas, meu Pai. O Consolador prometido e cumprido por Cristo, ó Pai. Se tem alguém que não tenha feito as pazes, Senhor, ensina a fazer as pazes com o Espírito Santo. Se alguém não sabe buscar, ensina a pedir, ó Pai. Se alguém, ó Pai, por um acaso está com o coração fechado ou trancado devido a mágoa, luto, perda, Senhor, suaviza esse coração, quebra essa cerviz, ó meu Pai. Senhor, Tu és tudo para nós, e nós às vezes ficamos perdidos, não sabemos como buscar o Senhor direito, como às vezes, ó Pai, servir ao Senhor direito, mesmo, ó Pai, aprendendo e conhecendo, ó Pai, nos bate a dúvida humana, Senhor, nos vem o desejo da carne, Pai. Obrigado pela Tua paciência, Pai. Ô Senhor, continua se insistindo conosco, Pai, continua nos forjando. Vou pedir uma coisa, Senhor, que alguns dizem que é perigoso, mas eu na minha vida permito e creio que eles permitem também. Quebra-nos quantas vezes forem necessárias, Senhor. Quebra-nos, mas refaz-nos, ó Pai, do jeitinho que o Senhor quer, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Porque o nosso desejo é o céu. Temos desejo de coisas aqui, sim. Queremos viver aqui, bem aqui, sim, ó Pai. Mas, Pai, se não for pela salvação, se não for pelo Teu plano, se não for para salvar almas, se não for para Te servir e glorificar, tudo é inútil, ó Pai. Então, tudo na nossa vida, do centavo que entra ao real que sai, que seja para a honra e glória do Seu bendito, glorioso e amado nome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oi, boa noite, irmão. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, não para. Isso aqui foi só um pequeno testemunho de todas as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Mas, irmãos, não deixe nada desviar você do caminho. Você é observado e às vezes nem imagina. Você é motivo de curiosidade para os outros e nem imagina. Tem gente te observando e questionando, fazendo várias perguntas sobre você, que você tem que estar preparado para o momento que tiver que respondê-los. Por quê? Porque tudo que você faz na sua vida é revestido de poder e autoridade do céu. Você não é uma pessoa normal. Nós já lemos aqui, nós somos nação escolhida, nós somos eleitos do Senhor, nós somos separados, nós somos santos, nós somos do rebanho celestial, nós somos cidadãos do céu. Então você não pode agir pensando que você está agindo como qualquer pessoa. Você não fala mais como qualquer pessoa. Você não pensa mais como qualquer pessoa. Porque o Espírito Santo, o Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus age através da sua vida. E se você buscar mais, Ele vai agir também na sua vida. Além de ser um canal de bênçãos, você também vai ser um reservatório de bênçãos
para você também, irmãos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que sempre se preocupar com uma coisa que tem que ser um mantra, nós temos que nos revestir dele, que é a santificação. Não se fala mais tanto em santificação, só se fala em bênção, em bênção, em bênção. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar. Não tenham dúvidas disso. Aliás, eu digo de novo o que minha esposa falou: o Senhor tem pressa em abençoar. Ele quer que você chegue logo, Ele quer que você esteja preparado logo para receber a sua bênção. Então, só o que você tem que fazer é conhecer e seguir conhecendo ao Senhor, é aprender, é buscar as coisas do céu, principalmente o comportamento do céu. Irmão, você não tem que esperar, você não pode esperar a eternidade. O reino dos céus está entre nós. Cristo falava isso para todas as pessoas. Então você, cidadão do céu, já tem que viver e se comportar assim, porque você é exemplo, você é um testemunho, você é uma Bíblia vida, tá? Você é instrumento do Senhor. O Senhor não precisa de nós para nada. Para nada. Então é mais um motivo para a gente se sentir honrado quando o Senhor escolhe você. Nossa, ser um escolhido do Senhor, e não te chama mais de servo, porque o próprio Cristo falou, te chama como amigo e te pede um favor como amigo, te dá uma ordem como amigo. Gente, peguem a dimensão disso. Peguem a dimensão disso. No seu trabalho, não sente na roda dos escarnecedores. Na sua vida, não sente na roda dos escarnecedores. No seu dia a dia, não sente na roda dos escarnecedores. As pessoas têm a ilusão de que a roda dos escarnecedores é aquela roda que a gente senta para falar mal dos outros. Né? Não, a roda dos escarnecedores é aquela que você está sentado e rindo, e quando você levanta, eles começam a falar mal de você. Você é o escarnecido. Seja santo. Seja separado, mas não seja distante das pessoas. Você tem que se permitir ser alcançado por elas, porque tem gente que vai começar a notar você e falar: gente, aquela pessoa mudou, aquele comportamento está diferente, ele não é mais, tem um brilho, eu conheço a vida dele, eu sei como ele vive, eu sei como ele mora, eu sei a dificuldade, mas por que ele está brilhando tanto? E essa paz que ele tem, eu falei com a minha esposa hoje mesmo, né? Que há muitos anos atrás, quando a gente está começando na fé, eu passava na porta das igrejas universais do Reino de Deus e via a plaquinha escrita assim: pare de sofrer. Isso aí é para chamar gente, pare de sofrer. Como é que pare de sofrer? Entendeu? Ninguém para de sofrer. Hoje em dia eu entendo que quando você aceita Cristo, quando você se reveste do Espírito Santo, quando você tem a palavra do Senhor no coração e deixa ela brotar em você, e a fonte de água viva, sofrer é uma escolha. Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo tereis sofrimento. Não. Os sofrimentos vêm. Agora, se eles vão gerar em você a atitude de quem sofre, aí é uma escolha sua. Você tem o Espírito Santo. Cristo tomou chicotada, tomou custo na cara e continuou indo sem sofrer. Por quê? Porque ele sabe que estava cumprindo com o propósito do Senhor, o plano de Deus. Aliás, eu posso até dizer que é o maior plano de todos, o plano da salvação, a verdadeira herança e tesouro que nós recebemos. Tesouro que nós temos que guardar para nós e dividir a fim de que ele se multiplique na nossa vida. Por que eu digo isso, irmão? Porque eu atualmente voltei a trabalhar num lugar que eu já trabalhei há tempos atrás. E quando eu trabalhei há tempos atrás, eu não era muito exemplo, não. Entendeu? Era zoeiro, era bagunceiro, era não sei o quê. Eu tinha um comportamento, não era nada, né? Assim, como eu posso dizer, tóxico. Mas eu me comportava como uma pessoa mundana, né? Zoeira mesmo. Aí passaram uns anos, eu saí de lá, retornei e encontrei lá com muitas pessoas que ainda trabalhavam, que trabalham lá daquela época. E as pessoas hoje em dia sabem, uns pelo Facebook, né, do meu comportamento, da minha conversão e tudo mais, blá blá blá, BBB, aquela coisa toda. E estão começando a observar isso. Como? Eu comecei do nada a ser procurado por essas pessoas. Pessoas para procurar, me procurando, para saber da palavra de Deus, né, para saber como é que era possível estar vivendo daquele jeito. Poxa, como é que você agora, você não bebe? Como é que é isso? E eu dar o meu testemunho de vida para eles, pessoas perguntando
dúvidas sobre uma religião ou outra, e com serenidade você colocando o Evangelho de Cristo, aí você pensa assim, caramba, eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu, eu estava numa situação, que eu estava como motorista da Uber, que eu tinha acesso a muitas pessoas, falava da palavra de Deus para muitas pessoas, era usada assim, posso dizer que em larga escala pelo Senhor, graças a Deus, né? Teve revelações dentro do carro, batismo do Espírito Santo, meu foi dentro do carro, conversões, pessoa aceitar Cristo ali, você olhar, falar com a pessoa e depois virar para ela e dizer, você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e às vezes a pessoa em prantos, ela, sim, eu aceito, você orar por ela, e de repente eu fui para um lugar fechado que eu já trabalhei, não gostava de lá, e digo, ainda não gosto porque o serviço é brabo, eu ficava me perguntando, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu retornei para cá? Se eu lembro que várias vezes eu pedi para sair daqui, aí me vem aquela palavra, né? Como é que se vai enviar se não tem quem se envie? Como é que vocês vão ouvir se não tem quem pregue? Né? Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como vão crer se não tem quem fale para eles? Entendeu? Isso. O Senhor me mandou para lá porque tem gente lá que precisa e anseia da salvação, mas não tinha quem falasse. Ah, porque não tem crentes lá? Tem sim. Um xinga mais do que eu não sei o quê. Nossa, é pesado, que eu fico até assim, ó. Eu falo, gente, como é que pode isso? E o outro não se mistura. Aí eu falo, gente, quer dizer, um dá um testemunho que, meu Deus do céu, daí não testemunho, né? Vai ser censurado. E o outro não está disponível para as pessoas. Então como é que elas vão chegar a você? Como é que você vai poder ser instrumento de Deus aqui no mundo? Que é o que eu falo, dentro da igreja é muito fácil, gente. Sim. Pregar na igreja, esperar a oportunidade, falar bonito, botar um terno, pegar o microfone e dizer, eis que tenho dito, ou o Senhor assim. Nossa, é maravilhoso. Mas e na rua, entendeu? No meio do tráfico, com a pessoa comum, dentro de um mercado, tem gente, o arado é grande e a gente precisa estar à disposição do Senhor. E hoje aconteceu isso, uma pessoa que eu achava improvável, né? Que ele tem uma fé católica fervorosa, né? E eu orei hoje de manhã, eu orei hoje de madrugada de manhã, porque eu estava achando que eu falei, Senhor, eu estou parado, Senhor, o Senhor não está me usando, Pai. O Senhor me botou lá naquele lugar lá e como é que faz? Porque você não vai sair ali, né, distribuindo Cristo como se fosse aquele papel de compro ouro, né? Você espera a oportunidade, e Deus vai preparando essa oportunidade hoje do nada. Eu fui começar a trabalhar, me vem um lá, né, que é praticamente um encarregado de sessão, né? O cara começa a falar, eu lembrei de Nicodemos. E começou a questionar e tudo, e o Espírito Santo me dava as palavras, e ele foi falando, e foi aceitando, tudo mais. Não foi o momento ainda dele aceitar a Cristo, mas ele saiu de lá pensativo, entendeu? Ele saiu de lá com o Espírito Santo conversando por ele. E me veio logo essa palavra aqui na mente, né? Assim que ele saiu, me veio, eu procurei, achei que é um versículo que está em 1 Pedro, que descreve muito, muito de como nós, tá, que temos que amadurecer. Então eu acredito que nós, tá, eu posso falar, eu acredito que vocês também estejam num caminhar onde a maturidade cristã espiritual de vocês já esteja bem mais desenvolvida, que a gente tem que estar disponível para isso aqui, está em 1 Pedro 3,15. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificação não pode deixar. E estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. É isso que as pessoas veem em você. A razão de uma esperança que vai na contramão desse mundo. Nós estamos aí com um país esquisito. Realmente tem um horizonte aí na frente que, se a gente for tentar contemplar, não parece ser muito bom. Tá? Daqui a alguns anos nós vamos ser a religião dominante do país. É por isso que o inferno tem levantado lideranças, tá? Isso é um plano. Isso não é um plano para derrubar uma pessoa, não, tá, gente? Não pensem nisso, não. O inferno está levantando líderes de uma situação para poder impedir o progresso, o crescimento,
né, da palavra do Senhor aqui nesse país. Então a gente tem que estar a essa disposição aqui, sempre se santificando, sempre buscando conhecer na palavra do Senhor, ainda que você não entenda, mas é como eu falo, você pode até não ter entendido, mas veja numa hora que o Espírito Santo te usa para falar aquilo que você não entendeu, que depois você fica assim, nossa, era isso. Mas tem que estar em você, porque o Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar daquilo que você ouviu e aprendeu. Tá? Então ele vai te usar conforme o quê? Conforme você busca cada vez mais na palavra do Senhor. Então, gente, não vamos deixar isso passar, não. Estejamos sempre prontos e disponíveis ao Senhor, como aquela mula de Balaão lá, e com ousadia, pedindo o espírito de ousadia, que é o Espírito Santo, o espírito de coragem, porque o Senhor não nos colocou em nós o espírito de covardia, para quando chegar o momento, nós estarmos ali à disposição do Senhor, porque em Provérbio diz, o homem sábio, ele ganha almas. Então vamos ser sábios, tá? Vamos comprar essa sabedoria aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a noite de vocês e essa é a palavra que o Espírito Santo colocou em nossos corações para hoje. Amém. Ó, que se alguém tiver dúvida em relação à história do nosso casamento, tem uma madrinha nossa aí. Tem, cadê? Tá ali. Ah, Natalina. Natalina. Tá aí, tá? O vestido dela era azul também. Minha festa foi toda azul e branca. Elisângela, que bom que você tá aqui. Pedro tá enorme, fiquei assustada quando eu vi a foto. Josi, eu não acredito que você não cantou no seu casamento. A gente vai conversar pessoalmente sobre isso. Nós vamos preparar a renovação de votos. Como é que pode a cantora não cantar no próprio casamento? Vamos preparar a renovação de votos de Josi Felipe. Tá? Depois a gente conversa sobre isso. Gente, a gente está partindo para o final. Tá? É muito bom. Toda sexta-feira a gente está aqui. Hoje foi um pouquinho diferente. Porque tinha que ser diferente. A gente precisa, a todo instante, contar testemunho. Dar testemunho daquilo que acontece na nossa vida. E muitas outras coisas, gente. Muitas coisas mesmo. Eu fiquei doente. E foi o primeiro ano, não foi coisa não, sabe? Foi bodas de papel, mas o papel é que Deus está escrevendo. Bodas de papel, eu descobri. E nós eu coloco diante do Senhor, que hoje eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se é boda de papel, escreve a nossa história nesse papel. Aleluia, Senhor. E foi uma história bem cercada de problemas, mas eu quero dizer para vocês que pela fidelidade do Senhor, pela graça do Senhor, nós temos vivido de vitória em vitória. Tá? E nós saímos da igreja no dia do nosso casamento profetizando que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa existência. E eu tenho certeza que vocês contarão testemunhos. Mandem para mim os testemunhos de vocês, que eu vou estar lendo aqui, não tem problema, tá? Não vai embora não. Canta com a gente. Esse eu tenho direito de embargar a voz. Isso aí, esse, né, meu amor? Saímos profetizando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Canta aí na sua casa. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és
eu vivo na bondade de Deus. Pastor Alex, bem-vindo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Nós vamos hoje. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Lívia, seja bem-vinda. Pastor Alex, Aleluia, é um prazer ter o senhor aqui, tá? Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Aleluia, te dou meu Deus, tu és ser, maravilhoso. entrego É tudo sempre a por ti, para ti, contigo, Senhor. Te amamos, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse povo, obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado por tua presença, Pai. Oh, meu Deus, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Canta aí. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Gente, amém, aleluia, glória ao Senhor. Gente, eu só quero dizer uma última coisinha para vocês, não importa o tal como vocês estejam, a situação que vocês encontrem, não importa se vocês estão sentindo que tem pouco ou até praticamente nada para oferecer ao Senhor, tá? Se você tem apenas 5 pães e 2 peixinhos, vá até Cristo, vá com o que você tem na mão, vá com esse tiquinho de fé que seja, vai, deixa Ele multiplicar, deixa Ele trabalhar, tá? Deixa Ele transformar. Leve sempre o que você tiver, leve para o Senhor, tá? Em nome de Jesus. Lívia, saudade da sua mãe, mamãe Marli. Gente, vocês que estão desde o comecinho com a gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por nos receber na casa de vocês, por estar conosco, por entender o que é ser abençoado, que a bênção não vem numa bandeja para você pegar e ser servido, não. É necessário que você caminhe para que as bênçãos andem atrás de você. Quando a gente vai lá em Provérbios 28, fala que as bênçãos nos seguirão. Para que as bênçãos nos sigam, é necessário que a gente ande na frente. Ninguém segue ninguém andando para trás. Aleluia. Só segue quem anda para frente. Quem não andar para frente ou ficar parado não vai ter bênção para contar. Então caminhe. Usando o slogan que o pastor Márcio usa muito na Assembleia de Deus do Jardim, a igreja segue caminhando. E quem é a igreja somos nós.
Então, segue caminhando que a bênção vai seguir você, vai te acompanhar por onde você for. Diga ao povo que marche. Tá? Muito obrigada. Que o Senhor esteja cuidando de cada causa de vocês. Que o Senhor esteja abençoando cada área da vida de vocês. Aleluia. Amém? Que vocês sejam tremendamente alcançados. Quero aqui agradecer com bastante alegria a presença dos nossos pastores, pastor Alex Lima, que é professor do seminário da igreja, professor da escola dominical, maravilhoso, abençoadíssimo, pastor Marcos Castro e sua família, que a gente chama carinhosamente de pastor Netinho. Um dia eu vou descobrir por quê. O avô dele deve ser Marcos, né? Ah, é? E o tio Elcio, eu digo eles por conta disso, a Josi. Hoje a gente esteve em Cabo Frio, Rio das Ostras, Arcozelo, em Patidoféres, Vassouras, Miguel Pereira, e glória a Deus. Governador Portela. Governador Portela. Obrigada, Ana Lúcia, ore por nós. E quem quiser, compartilhe essa live vai para o nosso canal, tá? Chulica e Carlos, procura no YouTube que vocês vão encontrar nosso rosto assim lindo, maravilhoso. Compartilhe essa live com a gente e seja alcançado, assim como nós fomos alcançados pela bênção. Glória, chegou no final. Mas você é bem-vinda sempre, o tempo todo. Gente, orem por nós, agradeçam conosco. 1 ano de casados no domingo. Domingo a gente não vai fazer live. Então, domingo nós estaremos fazendo 1 aninho de casados. E a proposta continua de pé. Me procura no final da live que eu aceito... Fico com vergonha não. Que eu aceito o Pix para comemoração das bodas de papel. Aí, até escondeu. Faz assim com a sua mão, meus amores. Façam assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia. Um beijo no coração de vocês. Beijo da gordinha, beijo Bel, beijo Glória, beijo Rejane, Josi. Gente, muito obrigada. Sexta-feira que vem estaremos juntos às 20 horas. Hoje nós entramos um pouquinho atrasados. Deu a hora certinha. Beijo, viu? Tá, bom final de semana e cuidem da salvação. Amém. Beijo.